Olá, eu sou o professor José Elias e é um prazer estar novamente com vocês. Chegamos a mais uma aula do nosso curso de variáveis aleatórias. Estamos falando de vetor aleatório contínuo. Vamos ver hoje função de densidade e esperança de uma variável aleatória condicional. Vamos para a aula de hoje. Vamos lá. Nesta aula, vamos ver a função de densidade e a esperança condicional. Então, vamos função de densidade, a função de densidade de uma variável aleatória contínua, e a esperança condicional. Vamos recordar. Você vai fazer analogia do que a gente viu no caso discreto. Só que agora vamos pensar no contínuo. Seja xy um vetor aleatório. Então, xy vai representar um vetor aleatório, contínuo. Com função de densidade. Com a função de densidade, o vetor aleatório contínuo ele possui uma função de densidade conjunta. Quer dizer, conjunta porque será do vetor aleatório xy. Dada por a função de densidade conjunta, eu vou representar com o x e o y aqui embaixo, para dizer que é dessas duas variáveis, será então f de xy. Então, f de xy é a função densidade conjunta. Assim teremos, olha, item 1, função de densidade. Então, função de densidade condicional de x dado y. Quer dizer, a função de densidade condicional de x dado y igual ao y. Então, eu tenho x dado y igual a um y pequeno. Eu vou representar como f de x barra y para a função de densidade de x dado y. Isso será a função de densidade conjunta f de xy sobre a marginal de y, a f de y. Claro que isso só vai ter sentido se essa função de densidade marginal for diferente de zero. Essa foi a função de densidade condicional de x dado y. Agora, vamos à função de densidade condicional de y dado x. Função de densidade condicional de y dado x. Repare que agora o que é dado é x igual a um xzinho. Então, vamos ter a função de y dado xzinho. Aqui embaixo eu vou colocar y barra x, para dizer que é da variável aleatória condicionada a x igual ao xzinho. Em cima fica a função de densidade conjunta, f de xy. E embaixo vamos ter a marginal da variável aleatória x, a densidade marginal. Isso só tem sentido se essa densidade marginal de x for diferente de zero. Então, já tem as densidades marginais. Agora, vamos falar sobre a esperança condicional. Então, primeiro, a esperança condicional da variável aleatória x dado y igual a um yzinho. Então, a esperança condicional de x dado y igual a um yzinho. Aí vamos denotar como e de x para a esperança, dado y igual ao yzinho, já que ela é contínua, vai ser uma integral de menos infinito até mais infinito. Isso aqui é uma função de x, então vai ser integral de x
vezes a função de densidade condicional de x dado y. Então, essa vai ser a fórmula da esperança condicional de x dado y. Agora, vamos continuar ainda com a esperança condicional. Só que agora eu quero de y dado x. Esperança condicional de y dado x. Quem será essa esperança condicional de y dado x? Quem será? Bem, de maneira análoga, será esperança de y barra x igual a um xzinho, porque no ponto xzinho vai ser integral de menos infinito até mais infinito de y vezes a função condicional de y dado xzinho. dy, porque ali você tem uma função de y. Então, dy. Então, nós temos a fórmula da esperança condicional de y dado x. Quer dizer, 4 fórmulas. 2 fórmulas da função de densidade condicional e 2 fórmulas da esperança condicional. Você precisa ter essas fórmulas memorizadas. E para ajudar, vamos voltar ao nosso exemplo anterior, o exemplo da última aula. Na última aula, nós apresentamos uma função de densidade conjunta e descobrimos o valor de K, que era 2/3. E assim a gente definiu a conjunta. Então vamos lá, ó. Recordando, f de xy, a função de densidade conjunta, é 2/3 para o x e o y pertencente a essa região. 1 é menor do que x, é menor do que 2, e 0 é menor do que o y, que é menor do que o x. E vamos ter 0, caso contrário, fora daquela região será 0. Aí nós calculamos na aula passada a função de densidade marginal de x. Você lembra? Como era a função de densidade marginal? Vamos copiar de lá e colocar aqui, ó. Era 0 se o x fosse menor do que 1. Era 2/3 de x para x entre 1 e 2. E era igual a 0 se o x fosse maior do que 2. Lembre-se aqui, como é contínuo, eu posso botar o sinal de igual em qualquer ponto. Ou posso não colocar. Você sabe que a probabilidade de ser igual a 0 é 0, né? A probabilidade de ser igual a 1 é 0. De ser igual a 2 é 0. A probabilidade no ponto é igual a 0. Então, temos a função marginal de x. Agora eu quero achar a condicional. A função de densidade condicional de y dado x. Eu quero y dado x. Você lembra da fórmula? Era a fórmula número 2. Era a densidade conjunta f de xy sobre o f de x, a marginal de x. É claro, para a marginal de x diferente de 0. Bem, para calcular, então, a função de densidade conjunta, agora fica fácil. Basta dividir, quando a marginal for diferente de 0, da conjunta pela marginal. Basta dividir. Então, eu vou ter aqui, ó, função condicional de y dado x. Será quem? Bem, você sabe que ela só existe para o y entre 0 e x. Fora desse intervalo, vale 0. Então, eu já posso separar aqui, ó. É 0 para o y menor do que 0. Beleza? E também vai ser 0 se o y for maior ou igual que x. Ela só existe entre 0 e x. Para menor do que 0 ou maior do que x, dá 0. Agora, entre 0 e x, nós vamos ter a divisão, a densidade conjunta sobre a densidade marginal. A conjunta é 2/3. A marginal é 2/3 de x. Então, dividindo 2/3 por 2/3 de x, será igual a 1 sobre x. 1 sobre x. Isso vale para qualquer valor de x entre 1 e 2. Então, para qualquer x pertencente aos reais, tal que o x esteja aí no intervalo de 1 até 2. Essa é a nossa função de densidade conjunta de y dado x. Interessante, né?
função de densidade conjunta. Agora eu estaria interessado na esperança condicional. Já que a gente calculou a função de densidade conjunta de y dado x, agora eu vou calcular a esperança condicional de y dado x igual a um x. Como se calcula isso? Bem, pela fórmula que a gente acabou de ver. É a integral de menos infinito até mais infinito. De y vezes a função de densidade condicional de y dado x dy. Essa vai ser a esperança condicional de y dado x igual a x, né? Logo, vamos ter na próxima linha a esperança condicional de y dado x igual a um x. X entre 1 e 2 será a integral. Bem, essa função de densidade só existe entre 0 e x. Então vai ser a integral de 0 até x. De quem? De y vezes a função de densidade, que é 1 sobre x. Olha aqui, ó. A função de densidade conjunta é 1 sobre x. dy. Agora eu vou calcular esta integral. Eu posso pegar 1 sobre x, observe que ele é constante para a integral, pois a integral está em dy. Então eu vou colocar 1 sobre x para fora da integral. Aí fica 1 sobre x vezes a integral de 0 até x de y dy. Então, na outra linha, a esperança condicional de y dado x igual a x será, bem, aquele 1 sobre x, a integral de y dy, essa integral é moleza, né? É y ao quadrado sobre 2, onde esse y varia de 0 até x. De 0 até x. Aí eu vou substituir por x, depois menos substituo por 0. Então, nesse caso, olha lá, eu vou ficar lá embaixo com 1 sobre 2x. Em cima vai ficar x ao quadrado menos 0 ao quadrado, que é x ao quadrado. Você simplifica x ao quadrado de cima com um x de baixo, vai dar x sobre 2. Isto quer dizer que a esperança da variável aleatória y, dado que a variável aleatória x é igual a x, essa esperança é igual a x sobre 2. Essa é a esperança condicional de y dado x. Legal, né? Este é o momento em que você deve observar, ser muito observador. Vamos fazer algumas observações, olha só. Calculamos a esperança de y dado x igual a x. Ora, essa variável aleatória condicionada a x, isto é uma variável aleatória. E é uma variável aleatória que é a função de x. Se você olhar com atenção isso aí, y dado x igual a x, olhe para a função de densidade. Dá para você observar que é uma variável aleatória com distribuição uniforme. Repara, ela só existe entre 0 e x. Para y entre 0 e x é 1 sobre x. Fora desse intervalo é 0. Portanto, isso tem distribuição, essa variável aleatória tem distribuição uniforme de 0 até x. E você viu aí no nosso curso qual era a esperança de um uniforme? A esperança de um uniforme era a soma dos parâmetros. Você lembra, então? Uniforme entre A e B era A mais B sobre 2, a esperança. Logo, a esperança aqui dessa variável aleatória vai dar 0 mais x sobre 2, vai dar x sobre 2. Mas como eu quero y dado x é uma variável aleatória que é a função de x. Então, para calcular a esperança da variável aleatória y dado x, basta calcular a esperança de x sobre 2. Isto vai dar o resultado que a gente queria lá. Ok, né? Então, calculamos essa esperança aqui. Esperança de y dado x. É a esperança de uma variável aleatória. Legal, né? Bem, eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte e bons estudos e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.